Quem tem o maior potencial de destruição? Um inimigo declarado ou um inimigo disfarçado de aliado? A medicina no Brasil se encontra num ponto de não retorno. Não dá mais para ficarmos de braços cruzados. Em 1967, exatamente um ano antes de ser assassinado, o reverendo Martin Luther King Jr. disse, num discurso em Nova York, uma frase incrível: chega uma hora em que silêncio é traição. Atualmente, as pseudociências encontram as condições perfeitas para se proliferarem pelo país. O charlatanismo médico prejudica a saúde de milhões de pessoas, ameaça a sustentabilidade do sistema de saúde e promove uma concorrência desleal com os médicos que praticam os verdadeiros valores da nossa profissão. Prescrições de anabolizantes estão sendo disfarçadas de reposição hormonal. Promessas de imunidade e longevidade com soros coloridos. Diagnóstico de doenças que não existem para vender tratamentos caríssimos. E mentiras sobre medicamentos que são consagrados e que salvam vidas, como as estatinas e os antidepressivos. Solicitações de exames sem fundamento algum, comissionamentos vultosos em prescrições de vitaminas. De onde veio toda essa tolerância com condutas sem evidência e que fazem mal para a saúde e o bolso dos pacientes? Como essas mentiras tomaram protagonismo dos pilares da saúde, a atividade física, a gestão do estresse, a alimentação saudável, os bons relacionamentos e noites de sono e a redução dos tóxicos? Na época da faculdade de medicina, eu aprendi a rechaçar a ignorância e a incompetência profissional. Nós somos ensinados a sentir vergonha de aderir a condutas não científicas, mas hoje parece que algumas pessoas sentem orgulho. Nós aprendemos a usar o conhecimento científico para fazer o bem aos pacientes. Hoje, essas evidências estão sendo distorcidas e deturpadas. A verdade é que muita coisa mudou. A garantia financeira da carreira médica já não existe como antes. Com a abertura de tantas faculdades, algumas com qualidade pedagógica questionável, a concorrência explodiu. Se olharmos os dados da demografia médica de 2023, nós vemos que o Brasil terá em 2035 1 milhão de médicos formados ou mais. Está cada vez mais difícil escolher fontes seguras de conhecimento. A repercussão do posicionamento da Anvisa sobre os hormônios implantáveis manipulados é um exemplo perfeito disso, um retrato dessa crise. Ninguém mais sabe em quem confiar. As redes sociais transformaram a maneira como nos posicionamos para a sociedade, obrigando o CFM a atualizar as regras de publicidade médica. Para o bem ou para o mal, essa é uma mudança que veio para ficar. A medicina já não tem o mesmo status que antes. E hoje, para muita gente, curiosamente, o arroba do Instagram diz mais sobre a competência do que a nossa formação. Isso chega a fazer inveja até para o roteirista de Black Mirror. A relação médico-paciente se transformou. Enquanto nós tentamos dar conta de vencer a epidemia de obesidade, depressão, ansiedade, parece que nós vivemos num angustiante cabo de guerra com planos de saúde, laboratórios e hospitais. A cada ano que passa, o sistema aumenta a pressão sobre os nossos ombros, nos afastando dos verdadeiros valores da medicina e da relação médico-paciente. E numa correria de plantões, consultas e procedimentos, nós não conseguimos dar atenção ao fato de que a sustentabilidade econômica da saúde está gravemente ameaçada. Para além das ineficiências que destroem valor ao longo da cadeia, o envelhecimento da população brasileira é um fator decisivo que nós precisamos levar em conta na reorganização de todo o sistema. Veja, nós estamos falando de quase 10% do produto interno bruto do país, quase R$1 trilhão por ano. Assim como aconteceu com a Previdência Social na década passada, o setor de saúde respira por aparelhos e exige que ações corajosas sejam tomadas. Sem isso, a conta simplesmente não vai fechar. Mais do que um convite à reflexão, esse vídeo é uma chamada para ação para todos nós médicos.
Se nós não assumirmos o papel que nos cabe nessa complexa equação, o sistema de saúde brasileiro vai ser dominado por charlatões e vai caminhar a passos largos para a falência. Depois de ter contribuído para a formação de milhares de médicos especialistas na Universidade Federal de Uberlândia, onde eu sou professor, e na MEV Brasil, na Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida que fundei há 6 anos, eu afirmo com consciência limpa e sem nenhum medo de cometer injustiças: o inimigo agora é outro. Foi-se o tempo em que a falta de conhecimento sobre a importância das mudanças do estilo de vida era um problema. Hoje, milhares de médicos brasileiros colhem os frutos na prática diária da aplicação da medicina do estilo de vida nos seus consultórios. Eles entenderam que existe sim ciência por trás da mudança e, acima de tudo, compreenderam a importância de resgatar diariamente os verdadeiros valores da medicina e da relação médico-paciente. O problema mudou e, se um dia foi desconhecimento, hoje não é mais. Ou nós médicos nos mobilizamos para enfrentar as práticas pseudocientíficas que estão tomando conta da medicina no Brasil, ou a nossa geração vai ver o colapso do sistema de saúde e o fim da carreira médica como conhecemos. Chegou a hora de separar o joio do trigo. Nós precisamos ter coragem, clareza e senso de propósito. Nós precisamos olhar para esses problemas como eles realmente são, com transparência e senso de realidade. Nós precisamos ter sabedoria para compreender o impacto das nossas ações diárias. Precisamos ter humildade para reconhecer os nossos erros e repará-los o mais cedo possível. Não podemos deixar de lembrar que alguns colegas estão bem intencionados, mas foram capturados por esses discursos pseudocientíficos. Eles ainda não entenderam o buraco para onde estão sendo sugados, e é a nossa função ajudar a resgatá-los. É importante também ressaltar que as crises são terrenos férteis para quem tem disposição para estudar, trabalhar duro e fazer o que deve ser feito, doa a quem doer. Após uma guerra, oportunidades maravilhosas se apresentam para quem lutou do lado certo. As possibilidades de geração de valor para o paciente, para nós e para o sistema são gigantescas. O brasileiro sofre cada vez mais com sedentarismo, com más escolhas alimentares, com rotina desregulada de sono, dificuldade para lidar com estresse e compulsão por jogos e redes sociais. Eu tenho a convicção de que nos próximos 5 anos a medicina do estilo de vida, aquela que anda de mãos dadas com as melhores práticas da medicina baseada em evidência e das ciências do comportamento, vai crescer exponencialmente até se consolidar como uma das carreiras mais prósperas no Brasil. Diferente das práticas pseudocientíficas que mentem ao se apresentar como medicina do estilo de vida, a medicina do estilo de vida de verdade exige absoluta lealdade ao juramento de Hipócrates. Ela proporciona que o médico se liberte da sensação angustiante de enxugar gelo, encontrando um real propósito na sua profissão. O médico que pratica MEV de verdade ganha dinheiro de forma honrada, sem ter que vender a sua alma ou corromper os princípios e valores da nossa profissão. Para os leigos, pode ser difícil identificar as diferenças, mas tratam-se de duas forças com características absolutamente opostas. De um lado, nós temos as pseudo-MEVs, com promessas mirabolantes, diagnósticos mentirosos, exames desnecessários, tratamentos sem fundamento científico e muitos conflitos de interesse. Dos anabolizantes até os soros mágicos, passando pelas prescrições descabidas de vitamina e a demonização de medicamentos que funcionam e salvam vidas, as pseudo-MEVs estão construídas em abordagens não baseadas em evidência. E por isso elas precisam ser combatidas por todos nós. Elas prometem mundos e fundos e não entregam nada, a não ser dinheiro para o bolso do charlatão, frustração e angústia para o paciente e muito prejuízo para o sistema de saúde. Do outro lado, nós temos a verdadeira medicina do estilo de vida, que é uma área do conhecimento fundamentada na prática baseada em evidência, fincada em 6 pilares da saúde: alimentação, movimento, sono, conexão social, gerenciamento do estresse e redução do uso de tóxicos.
Muito diferente do que alguns praticam, fazer medicina do estilo de vida não significa apenas orientar sobre bons comportamentos de saúde. Todo médico já percebeu que isso não é suficiente. A mensagem entra por um ouvido, sai pelo outro, o paciente continua indo de mal a pior, rumo ao desastre. A verdadeira medicina do estilo de vida reconhece que o buraco é muito mais embaixo. Para nossa sorte, existe ciência por trás da mudança. Ela é encantadora de ser estudada e fascinante de ser aplicada. Essa é a virada de chave que nós ensinamos há 6 anos na MEV Brasil, a maior escola de medicina do estilo de vida do país. Por aqui, as nossas armas são os livros, os artigos científicos, a troca de conhecimento e a força da nossa comunidade, que nós carinhosamente chamamos de Tribo da MEV. A nossa luta diária se dá por meio de ferramentas e técnicas da ciência da mudança, promovendo intervenções de estilo de vida que previnem e tratam doenças crônicas associadas ao comportamento. Com a verdadeira medicina do estilo de vida, nós resgatamos os valores da medicina e da relação médico-paciente. Com isso, o médico ganha, o paciente ganha e o sistema de saúde também ganha. Se você é um médico especialista e quer se juntar a esse movimento, acompanhe nas próximas semanas uma série especial de podcasts sobre as pseudociências disfarçadas de medicina do estilo de vida. Serão 6 episódios semanais, sempre ao vivo, às 19 horas, nas terças-feiras, nos dias 5, 12, 19 e 26 de novembro, 3 e 10 de dezembro. Nós vamos receber colegas que são referência em suas áreas para debater sobre os absurdos ditos sobre alimentação, tratamentos hormonais, longevidade, publicidade médica, o problema da baixa literacia em ciência e o prejuízo econômico que essa concorrência desleal provoca. Se você também não suporta mais essa situação e a impunidade com que os charlatões são tratados, compartilhe esse vídeo com os seus colegas por WhatsApp e pelas redes sociais. Agora, continue com a gente nesse link, pois nós vamos entrar ao vivo para conversar sobre essa mensagem. Nós vamos juntos transformar a saúde no Brasil. Muito obrigado.